Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos creem que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar? Diga amém. Então abra comigo o livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus 11. A partir do versículo 1, na Almeida Revista Atualizada. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Diga: ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste ao ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, diga agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós vemos aqui uma descrição dos momentos iniciais do ministério de Jesus, onde João Batista, depois de ter anunciado o caminho, agora Jesus começa a sua jornada. João Batista é preso, e ali preso, ele talvez venha um questionamento, e o questionamento é: será que é esse mesmo que era para vir, ou tem outro? Pode tirar o sonzinho aí, não deixa o sonzinho não, já que vai tirar, tira tudo. Será que é esse mesmo que eu preparei o caminho? O cara estava preso. E já imaginando que ele não sairia dali vivo, ele manda os seus discípulos, alguns mensageiros, a perguntar a Jesus. E a resposta, e a pergunta que eles fazem é: João mandou a gente vir até o Senhor e perguntar se é o Senhor mesmo que viria, ou tem algum outro. E a resposta de Jesus é: o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo? E aí Jesus não só fala, mas Jesus faz. E a resposta foi um ato prático. Cegos veem, os coxos andam, leprosos são curados, e o evangelho do reino é pregado. Mortos são ressuscitados. E aí eles voltam para levar essa mensagem para João. Jesus agora continua a falar ao povo, e ele diz assim, é como se Jesus estivesse falando de todos os profetas até agora. João Batista é como se fosse o último profeta. É como se ele está no Novo Testamento, mas ele está finalizando o Antigo Testamento,
porque ele vem naquela mesma unção profética, por isso que nós já falamos aqui que ele veio no espírito de Elias. Ele vem no espírito de Elias, e aí Jesus fala bem assim, ó: nascido de mulher, não houve nenhum maior do que João. Aí você vai lembrar daquela pregação que a gente fez aqui, a voz, ele num momento onde todos estavam fazendo de um jeito, só João estava com aquela mensagem diferente, com roupas diferentes, com a cultura diferente, com uma alimentação diferente. E aí Jesus fala, ó: de todos nascidos de mulher, não houve um maior do que João. E é claro que o Senhor está falando no sentido profético, no sentido espiritual, no sentido de missão e de propósito. Só que aí Jesus completa dizendo: mas o menor no reino é maior do que ele. Ou seja, Jesus sempre mata toda a charada, deixando claro que não tem um melhor ou maior do que o outro. O que ele quer, na verdade, é que você cumpra o que você foi chamado para fazer. O que Jesus estava deixando claro é: João fez o que ele deveria ter feito, e dentre todos, ele cumpriu à risca a sua missão, porque ele decidiu não viver mais para ele, mas ele estava vivendo para aquele que viria depois dele. João abandonou qualquer conforto, João abandonou qualquer estilo de vida que não fosse o estilo de vida que agradava a Deus. E ele não estava nem aí se os outros iam gostar ou não. E o fim dele foi a prisão. Aí Jesus continua o seu ministério a partir do que João havia feito. E agora os discípulos que eram de João Batista agora começam a seguir Jesus, porque tinha terminado a missão dele. E aí Jesus agora é como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou fazer a minha parte. Aí Jesus fica aqui 3 anos e meio, mas o menor de vocês, ou o menor no reino, aí a gente pode trazer a ilustração de: o menor é como ser como criança, aquele que se coloca a serviço. O menor aqui quer dizer aquele que está a serviço dos outros. Esse será maior do que João. Quantos querem ser maior do que João? Só alguns. Talvez até o final dessa pregação você decida ser também. Ser maior do que João aqui é decidir viver para o reino de Deus, como servo e filho do Deus Altíssimo. Quantos querem agora? Amém. E aí o final do capítulo que eu li, o versículo 12, que é onde eu quero passar mais um tempo, alguns minutos, diz assim: desde os dias de João Batista até agora. E esse agora, queridos, quer dizer agora também. Agora, diga agora. É esse agora aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, eu já queria explicar aqui que esse esforço aqui não tem nada a ver com esforço humano. Aqui não é um esforço humano, porque nós citamos bastante aqui Zacarias 4:6, que diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas vamos entender o contexto. Aquele que estava anunciando Jesus, ele agora estava preso. E aquele que ele havia anunciado, agora estava cumprindo a sua missão e o seu propósito, ressuscitando, curando, libertando, anunciando o evangelho do reino. E ele estava, quando Jesus fala acerca do reino de Deus é tomado à força ou por esforço, e os que se esforçam entram nele ou se apoderam dele, Jesus ainda estava citando o exemplo de João Batista. Você vai ver lá no títulozinho da sua Bíblia, e Jesus falando acerca de João Batista, ele estava falando exatamente daquele contexto. João Batista é aquele que começa a falar acerca do reino antes do rei chegar. Então ele já começa a anunciar um reino, e quando Jesus chega, o que Jesus diz? É chegado o reino. Aquilo que João Batista estava anunciando, pronto, sou eu, cheguei. É chegado o reino. Esse é o título da mensagem dessa noite. É chegado o reino. E ainda falando de João, ele está dizendo: ó, o reino de Deus é tomado por
a força, ou por esforço. Tem uma versão que fala de maneira violenta. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Está falando do nosso esforço humano? Não, não está falando do nosso esforço humano. Está falando da nossa constância, da nossa fé. Se você continuar lendo a partir do versículo 13, você vai ver um versículo falando exatamente disso. O permanecer na fé. O nosso esforço é permanecer nessa graça que chegou até nós, que é a mensagem do reino de Deus. Sempre lembrando que a entrada para esse reino é através de Jesus que nos salvou. Mas a entrada no reino é só o começo da sua jornada. E agora que eu entro nesse reino com esforço, o que quer dizer com esforço? Com constância na sua fé. Entendendo que tem uma graça disponível para mim e para você. A mesma graça que te deu a salvação, é a mesma graça que te dá acesso ao reino dos céus, é a mesma graça que vai fazer você viver assim como Jesus, curando, libertando, ressuscitando, expulsando demônios, anunciando o evangelho do reino. Toda vez que você ora por cura, toda vez que alguém é curado, toda vez que alguém ouve da palavra de Deus, é como se você estivesse dizendo, assim como Jesus, é chegado o reino. E Jesus foi claro em dizer que o reino não veio com visível aparência humana. Todo mundo sabe, e quem tem acompanhado as aulas com o pastor Rony, tem entendido muito sobre a igreja e vários outros assuntos. Aquele povo estava esperando um rei com grandes soldados, muito forte, e aí chega Jesus. E o reino que está expandindo dia após dia, o reino que não tem fim, chegou até nós. É chegado o reino. Sabe essa sede, essa vontade de conhecer mais Deus? É o reino de Deus em você. Sabe quando você olha para uma situação, quando você olha para uma enfermidade, você se incomoda porque você não aceita, é porque você está no reino. Quando você quer ver algo acontecer, quando você quer ver a vida de alguém ser transformada, quando você não suporta ver alguém sendo escrava de Satanás, com mentira de Satanás, pessoas que são opressas, pessoas que vivem às vezes com enfermidades. Nem todas as enfermidades são por motivos demoníacos, mas tem enfermidades que sim, são por espírito de enfermidades. E às vezes você ou perto de você, pessoas que você conhece ou não, algumas pessoas que você tem contato, você percebe que tem algo diferente ali, e você fica, talvez nem entende, mas tem ali um desejo, uma vontade de fazer algo diferente. Deixa eu te dizer o que é isso. É o reino invisível que está em você, querendo sair para fora. Você tem uma mensagem, é a mensagem de Jesus. E a única mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus. Jesus só falou de salvação uma só vez. E nem foi para a multidão, foi para Nicodemos. Ele falou, é necessário você nascer de novo. Jesus veio e nos deu acesso. É claro que nós entendemos que sem a salvação você não entra no reino. Só que a mensagem de Jesus foi, é chegado o reino. Um reino que está sobre qualquer outro reino. Por isso que a gente tem cantado nessas canções, os reinos se passaram, mas o reino de Deus continua. E aí você pode me perguntar, Gildo, mas como é que eu vivo, Gildo, esse reino? Como é que eu devo viver esse reino? E eu quero contar 2 testemunhos, só 2, de tantos outros, de tantos testemunhos que têm chegado até mim, daquilo que a gente tem vivido aqui como igreja. Vou contar 2 testemunhos, eu pedi permissão aos donos das histórias de testemunhos para contar, não vou citar nomes de ninguém, mas o primeiro testemunho que eu quero contar começou com um jovem que já tem vindo aqui há algum tempo, ele não tinha nenhum contato comigo, e aí chegou até mim uma mãe e a irmã, eu tenho que ter cuidado para não soltar nomes aqui, e aí ela estava assim meio que, com uma questão, meio assustada, e me procurou para conversar, porque o filho dela estava jejuando demais, e não parava de ouvir os podcasts da nossa casa Church, e aí ela estava preocupada, porque agora ele tinha se isolado, e agora tudo dele era Jesus,
E enquanto ela falando da tristeza, que ela estava meio preocupada, se isso era de Deus ou não, e o meu sorriso só abrindo. Eu falei, glória a Deus, aleluia, isso não é problema não, eu queria tantas histórias dessa. E eu comecei a acalmar ela, falei, não, isso é sede de Jesus, isso é vontade de conhecer a Deus, não é coisa de preocupar não, é coisa de ficar muito feliz. Eu preciso conhecer esse rapaz. E aí fui na casa, conheci, conversei, e ali pude ver o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele falou muita coisa, eu quero contar uma coisa que Deus fez através da vida dele, que foi algo assim incrível. Ele mora num prédio com vários apartamentos. E aí ele ali no seu tempo com Deus, ele teve uma impressão, que nós sabemos que é palavra de conhecimento, e ele sentiu o desejo, ele tinha que sair do quarto. E olha que ele estava naqueles momentos ali com Deus, e a mãe já preocupada que não estava saindo, tudo dele era Jesus, só queria Jesus. Mas naquela hora ele teve uma impressão, e aí ele saiu do seu apartamento, e ele sentiu que era Deus direcionando ele para algum lugar, o Espírito Santo conduzindo ele. Aí ele passa na frente de um outro apartamento que um rapaz morava sozinho, e ele percebeu que a porta estava meio aberta. Só que ele não entrou. Logo ele entendeu que a impressão que ele recebeu tinha a ver com aquilo. E ele continuou andando, porque a orientação do Espírito Santo é que ele continuasse andando. E aí nesse prédio tem um acesso à sacada, onde todos os inquilinos têm acesso. Ele sentiu o desejo de não descer as escadas para sair, mas de subir. E quando ele sobe nessa sacada, era à noite, estava escuro. Como ele subiu, uma voz, um homem esse rapaz desse apartamento estava nesse local em cima. Ele vai e cita o nome do pai desse rapaz, pensando que era o pai dele, mas não era. E ali ele entendeu o porquê que o Espírito Santo levou naquele lugar. Ele começa a falar de Jesus para aquele rapaz. E ali estava meio um lugar não muito, eu fui no lugar, não estava muito iluminado. O rapaz estava tipo naquelas janelinhas de um porão, aqueles porãozinho de alto que a gente faz, né, bem porão, né, aqueles quartinhos. E o cara sentado ali, tinha uma escada, e esse rapaz, esse jovem, começou a falar de Jesus. Ele sentiu que ele tinha que falar de Jesus. Ele começou a falar de Jesus, e o rapaz começou a confidenciar algumas coisas e chorar. E o jovem não tinha percebido que o rapaz estava com uma corda no pescoço. E naquela hora ele ouviu a mensagem, ele desceu dali. Ele já tinha avisado a família que ia tirar a vida dele. O que aconteceu? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O rapaz desce, é de outra cidade, foi ter com a família dele. Interessante que esse mesmo jovem, em casa tranquilo, não estava querendo ir para outro lugar, chamaram ele para ir numa outra cidade, participar de algo numa igreja. E aí, qual foi a cidade que ele estava? Exatamente a cidade que o rapaz mora, ali numa igreja. Ele foi convidado para estar ali numa igreja, e eles testemunham, e aquele testemunho gera fé naquelas vidas, e agora esse mesmo testemunho gera fé na vida de vocês. Mas o que eu quero pontuar aqui, queridos, é que quando eu digo o reino está dentro de você, o que eu estou querendo dizer é que tem salvação dentro de você. Eu quero dizer é que tem o Espírito Santo dentro de você. Então, não fique limitado ao que esse mundo te oferece. Expanda o reino de Deus. E o reino de Deus é essa mensagem que te conecta ao que é o eterno. Então, você tem palavras de vida. Às vezes você está indo na rua, o Espírito Santo está falando, vira à direita, e você acha que é coisa da sua cabeça. Começa a abrir os seus ouvidos espirituais. As pessoas estão sedentas por Jesus, as pessoas estão sedentas por uma mensagem, e você tem essa mensagem. Diga, é chegado o reino. Um outro testemunho. Essa é uma noite de libertação. Amém? Quantos estão preparados para viver uma vida extraordinária em Deus? Livres de angústias, livres de espírito de aflição, livres da algema de Satanás. Eu queria que você se preparasse nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Amém? Sou testemunho, jovem que participou do Life School,
escola do sobrenatural que a gente ministra. E ele já tinha compartilhado algumas coisas. E aí ele começa a comentar comigo, uma alegria. Ele conta toda a história. A mãe dele sofrendo de dores há muitos anos, dores insuportáveis na junta, a ponto de nem conseguir andar direito. E ele já tinha orado várias e várias vezes e nada tinha acontecido. E ele chegando em casa, no outro dia, a mãe estava num estado bem ruim, e ali acamada, não estava conseguindo nem se mexer por conta dessas dores que já vinham há alguns anos. E aí ele já frustrado, ele falou, não vou orar não. E triste, vai para o seu quarto. Só que aí a mãe manda chamar ele para orar. E aí ele vai, obedece, e começa a orar e declarar cura. E naquela hora que ele começa a orar, a mãe apaga. É como que deu uma desligada. E aí todo mundo fica ali observando. Mas quando ela volta, ela não volta mais com a voz normal, ela voltou com a voz meio rouca. Logo ele entendeu que era uma possessão. E aí ele lembrou, nas ministrações da Life School, que poderia ser, aquela enfermidade poderia ser um espírito de aflição. E aí ele declarou, usou o nome de Jesus. E quando ele declara o nome de Jesus, o espírito de aflição sai. Ela apagou de novo, mas agora quando ela volta, ela estava sem nenhuma dor. E ela começou a fazer coisas que ela não fazia há muitos anos, e aquela alegria tomou conta daquela casa. Ele me contou que até agachamento ela começou a fazer. E agora acho que o trabalho dela foi começar a andar direito. Porque as dores já tinham colocado numa situação que não é aquilo que é a vontade de Deus. É chegado o reino. Olhe para alguém e fala, é chegado o reino de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora. O Ministério do Louvor pode subir. A gente pede para fechar os olhos, não é porque tem nada especial para fechar os olhos, não. É só para você não perder a concentração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. É chegado o reino. Queria pedir Ministério Louvor para não subir muito o som, para não atrapalhar minha voz, tá? Mas só o som ambiente. Eu queria que você só se permitisse ser tocado aí agora. Eu queria que você estivesse disponível agora para ser liberto. As palavras têm poder. Talvez você está travado em alguma área na sua vida por conta de uma palavra que te travou um dia. Mas da mesma maneira que as palavras produzem morte, as palavras também produzem vida. Eu queria que você se permitisse ser envolvido com a glória do Senhor nessa hora, para você ser liberto. E eu não quero que você se torne apenas um recebedor, não. Eu quero que você mude a sua mente agora, para que você seja curado para curar, para que você seja liberto para libertar. Eu queria que a sua mentalidade agora fosse, que você entendesse, que você foi chamado para fazer obras maiores do que Jesus fez. E é por isso que quando você estiver numa situação de enfermidade, você vai poder orar e a cura virá. Se estiver num ambiente de opressão, você vai poder usar o nome de Jesus e os demônios vão embora. Você vai orar e a cura virá. E quando você está com a sua mão no seu coração, o Senhor está te enchendo dessa nova visão agora. E eu queria que você não desperdiçasse esse momento. Quem faz é o Espírito Santo. Os anjos estão aqui também ministrando. Não fique disperso. Foca no que Ele está fazendo. Eu ainda vou ministrar a segunda parte da mensagem, mas agora eu quero que você seja tocado por Ele agora. O Senhor quer te libertar agora.
Com a mão no seu coração, diga para Ele: Senhor, meu coração é teu. Eu sei que você já fez essa oração um dia, mas eu queria que você repetisse agora. Se você que está aqui pela primeira vez e quiser repetir de todo o seu coração, tantos que já confessaram e os que não confessaram, repita isso agora. Diga: eu reconheço que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Declare isso agora. E se você está falando isso pela primeira vez, fale só se realmente você quiser. Diga: eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, meu coração é 100% teu. Não olhe para o seu pecado agora, olhe para o seu coração e fala: Senhor, o meu coração é 100% teu. E enquanto você entrega o seu coração, aí agora você começa a pedir perdão pelos pecados. Mas se o seu coração não for dele, como é que você vai receber o perdão? Não tem como. Se entrega a Ele agora. Mesmo que você já fez essa oração várias vezes, talvez você cresceu na igreja dizendo isso, repita isso agora. Fala: Senhor, meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Eu vou pedir que acenda um pouquinho as luzes para mim, da plateia. E eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora. Decida sair livre aqui nessa noite. Decida sair livre aqui nessa noite. Você começar a sentir, se por acaso você sentir algo, não fique com medo. Deixa o Senhor te libertar, deixa o Senhor te tocar. Ajuda. E quem precisa de libertação? Eu preciso, todo mundo precisa, em algum nível, em alguma área. Todo mundo precisa de cura de interior. Isso na verdade é um processo que a gente vive constantemente. Ah, não é quando eu entro na igreja? Não, não. É por toda a sua vida. Você vai sendo limpo. A palavra vai te limpando. Eu vou declarar algumas palavras e você só vai concordar se você realmente concordar. Senhor, eu te peço que o Senhor toque em todas as mentes agora. Que toda prisão do passado seja desfeita agora em nome de Jesus. Senhor, o passado que não te pertence, que fique para trás agora em nome de Jesus. Todas as mentiras, ciladas, palavras que ainda tentam parar os seus filhos, nós declaramos agora em nome de Jesus. Seja desfeita agora toda flecha maligna, todo dardo maligno agora em nome de Jesus. E eu ordeno agora em nome de Jesus, espírito de opressão, espíritos opressores, saiam agora em nome de Jesus. Continua com a mão na sua cabeça. O Senhor está te libertando agora. Não precisa se preocupar com quem estiver do seu lado. Em nome de Jesus nós declaramos agora a vida de Deus. A vida de Deus. Todo coração apertado agora nós declaramos um coração livre agora, em nome de Jesus. Se você está se sentindo como se estivesse sendo sufocado, seja liberto agora em nome de Jesus. Espíritos opressores, nós te ordenamos agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Esse lugar não é seu. Essa vida não é sua. Você que tem sentido dores, essas dores, ela vai e vem, você tem tomado medicamentos e nada resolve. Eu quero declarar agora que você seja curado agora. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Dores no joelho esquerdo, todas essas dores sejam anuladas agora em nome de Jesus. Você recebe pela fé, tá? Receba pela fé agora em nome de Jesus.
Mais Deus. Mais Deus. Tudo que tem impedido você de ouvir a voz de Deus, o Senhor está cessando agora todas as outras vozes, para que seus ouvidos sejam abertos, para ouvir tão somente Ele agora, em nome de Jesus. Mais Deus, mais Deus. Continua sensível à voz dEle. Ele está tocando você, Ele está curando você. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós declaramos agora a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Todos os pensamentos que não produzem vida, seja desfeito agora em nome de Jesus. Espírito de vida vem. Espírito de vida vem agora em nome de Jesus. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele continuar te tocando. Ele está te tocando. Ele está te tocando. Você mesmo pode usar suas palavras e ordenar agora. Tem poder em você, tem unção em você. Ele te deu autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo e Ele deu a nós. Mais Deus, mais. Estenda suas mãos à sua frente agora. Começa a pedir mais da presença dEle sobre a sua vida. Yeshua, Yeshua, pode se assentar. Eu quero finalizar a mensagem. Preciso fechar ela. E um ponto muito importante. Pode manter essa luz um pouquinho assim. Quando o texto diz que desde João até agora o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam entram nele ou se apoderam dele, é exatamente você entender o seu lugar e estar pronto para qualquer coisa.
No caso de João, ele foi até preso. Essa força, ou em algumas versões, essa violência é você não desistir. Tem um outro versículo que diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Resista, você é que é a resistência. E essa resistência, esse esforço, como eu disse, não é humano. E por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque você já percebeu que no seu esforço físico ou no seu esforço humano, as mentiras chegam até você e a sua mente fica confusa. Hoje você está bem com Deus, amanhã você não está bem com Deus. Hoje você está aqui num louvor todo poderoso, amanhã você está chorando sem entender por que você está chorando. Então é um esforço, é uma constância no Espírito Santo. Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí fica fácil entender e juntar Mateus 1:12, ou melhor 11:12 e Zacarias 4:6. Zacarias 4:6 diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então não é que um versículo está contradizendo o outro, não. É porque, queridos, é pela fé, não é pelo que vemos. E essa fé vai existir o que? Uma ação. O esforço é essa ação de você permanecer naquilo que você foi chamado. Esse esforço é você acreditar na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece que nada faz sentido. Esse esforço é você não desistir da sua família, você não desistir de viver uma vida abundante em Deus. Esse esforço é você acreditar na palavra de todo o seu coração. Então o esforço é você aceitar a palavra de Deus, é você crer na palavra de Deus e você viver pelo que Deus fala e não o que o homem fala. É você ter temor de Deus e não temor de homens. Continue crendo, Gildo, mas eu não estou vendo ainda, a minha família ainda é isso, eu ainda assim, está acontecendo essas coisas comigo. Permaneça até que Ele venha, até que Ele volte. É que às vezes a gente pensa que as coisas só estão ruins para você. Você diz, é só comigo que está acontecendo. Vai ver lá o que aconteceu com Jó, vai ver o que aconteceu com Abraão, vai ver o que aconteceu com Davi. Não esqueça que o que você vive é algo muito maior do que você. O que você começa agora, a próxima geração vai continuar fazendo. No início da igreja, eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida. E hoje a gente, qualquer coisinha, a gente... ai meu Deus, Deus não está comigo. A mensagem do reino, queridos, é a única mensagem que traz solução para essa terra, que traz solução para esse mundo. Deus amou o mundo. Sabe por que Deus te salva? Para a gente trazer a vontade dele aqui, seja feita a vontade, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Deus te salva, sabe por quê? Para você povoar aqui com os princípios do reino, você fazer novos discípulos. Por isso que é ir de fazer discípulos. Deus te salva para você fazer a diferença. Deus te salvou para você morrer e viver para Ele. Por isso que Paulo era bem claro, para mim o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então viver o reino de Deus é para pessoas violentas e não no mau sentido da palavra. Violentas são pessoas decididas. Esforço são pessoas que não vai abandonar a sua fé só porque as coisas não estão bem. Vai continuar. Olha, você vê, João Batista estava preso e qual era a preocupação dele? Não era se ele ia morrer, não, porque a cabeça dele depois foi entregue. A preocupação dele foi: será que é esse mesmo? Pergunta lá, é esse mesmo? Porque se for, então de boa, já pode me matar. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.
Eu não sei se algum dia alguém te falou que esse negócio de igreja, esse negócio de reino de Deus é algo... É claro que o fardo dele é leve, o jugo é suave, mas que era algo romântico, né? Talvez as pessoas entendem que é algo, que agora, tipo o evangelho tabajara, né? Seus problemas acabaram. Vem aqui, nada de ruim mais vai acontecer na sua vida. Se algum dia alguém te falou essas coisas, mentiu para você. Que esse reino é de pessoas fortes, jovens. Vocês foram escolhidos porque vocês são fortes. Esse reino é para pessoas que se esforçam, é para pessoas violentas, pessoas decididas, pessoas que decidiram entregar a sua vida por amor a Cristo. E é claro que todo o recurso, tudo que você precisa vem de Deus, é para Deus, mas você todo dia vai ter que se posicionar naquilo que você foi chamado. E aí esse texto que eu acabei de ler, aquele que coloca a mão no arado, ou seja, aquele que começa a entender o reino e entra, e olha para trás, não é apto para herdar o reino. O que é isso, queridos? Eu preciso ser bem franco com você. Deus tem revelado muitas coisas a seu respeito, sim ou não? Se você está vindo aqui, Deus tem tocado você, sim ou não? Porque eu tenho certeza, você não está vindo aqui por minha causa, não é pelo pastor Rony, você não está vindo aqui por pessoas, não faz sentido. Não faz sentido. Se você está aqui, eu tenho certeza, é claro, está saindo uma mensagem daqui e Deus está falando com você. O reino está entrando dentro de você, o reino está fazendo diferença na sua vida. Algo está acontecendo que você está se sentindo cada vez mais vivo. Sim ou não? Pois é, o reino é chegado, o reino está sendo escancarado. Só que agora você percebeu que não era tão romântico como te diziam. Sim ou não? Tem que orar, né? Tem que jejuar. Às vezes a pessoa que mais te ama vai ser usado por Satanás e vai soltar uma palavra, e aí logo você vai perceber o discernimento de espírito, você vai perceber, opa, isso aqui não foi de Deus não. Aí você não começa a entender, mas peraí, essa pessoa não era que parecia que ela mais gostava de mim, por que ela está com essas palavras? Aí você começa a sentir o reino, que é invisível, mas é real. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você pensou que estava tudo ok, aí você foi para esse negócio de igreja, começou a ouvir desse tal de amigo Espírito Santo, aí agora que parece que ia ficar tudo bem, parece que as coisas foi pior. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é que as coisas ficaram pior não, queridos, é que seus olhos foram abertos, agora você está vendo a vida como de fato ela é. Porque o papel do diabo, sabe o que é? Não é aparecer com um chifrão, que o diabo não tem essa aparência não. Você assistiu muito desenho, muito filme, assistiu muito desenho do Pica-Pau e outros lá, que o diabo tem aquele rabão. Não, queridos, ele não quer aparecer com uma cara feia para você não, ele aparece com uma cara muito linda, com coisas muito gostosas. O diabo não quer assustar você não. Quando ele aparece com alguém em possesso, é porque foi a última cartada dele. Ele quer, com palavrinhas, persuasão, do mesmo jeito que ele fez com Jesus lá no deserto. Então não se assuste quando alguém que menos espera solta uma palavra, e aí você percebe, não faz. Aí quando você pensa que a sua luta é contra as pessoas, você vai falar mal da pessoa, e aí você não percebe que ela só foi usada. E você sabia que você, se não tiver cuidado, a sua boca pode ser emprestada também? Eu estou pegando a água aqui no fundo, é porque eu não estou conseguindo abaixar ali. Lembra de Pedrão? Pedrão do lado de Jesus, recebendo todas as informações diretamente de Jesus. E aí quando menos espera, Pedro fala alguma coisa que não tinha nada a ver com Jesus. O que Jesus falou com ele? Arreda Satanás. Você acha que Jesus estava brincando de chamar Pedro de Satanás? Não. Jesus estava falando isso, que saiu da sua boca, não tem parte comigo. Pois é, queridos, é chegado o reino. E esse reino não é brincadeira. Da mesma maneira que as trevas não brincam, nós também não podemos brincar.
Já percebeu? Algumas pessoas, estava tudo ok na igreja, aquela pessoa, né? Nossa, que incrível. Aí ela decidiu fazer um compromisso com Jesus, se batiza e a vida dela fica pior depois que ela batizou do que antes. Eu cresci na igreja, querido, já vi muita coisa acontecer. Por quê? Porque talvez romantizou demais o batismo. Eu não estou assustando você que vai batizar, não. Pelo contrário, eu estou dizendo para você, ei, continue nesse esforço não humano, no esforço de manter dependente de Jesus e cheio do Espírito Santo, que é isso que vai fazer você continuar avançando. Toda vez que você se posicionar, aceitando Jesus, vindo aqui na frente, se batizando, cada vez mais o diabo vai ficar com raiva de você. Sabe por quê? Porque ele já conhece o futuro dele. Mas ele sabe que toda vez que você se posiciona em Deus, o seu futuro será brilhante. O diabo sabe que toda vez que você não olhar para trás, mas continuar olhando para frente, o reino cada vez vai ficar mais claro para você. Tem uma parábola que talvez seja a próxima pregação, que eu acho incrível. Quando Jesus está ensinando acerca do reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que ele sai no meio de um campo, e ali naquele campo ele encontra um tesouro. Ele vai, esconde, volta, vende tudo que tem e retorna. Ele não pega o tesouro, ele compra todo o campo. E esse tesouro simboliza exatamente o que? O reino. Campo pode ter a ver aí com propriedade, sim, mas pode haver com pessoas. E ele vendeu tudo, ou seja, deixou tudo de lado para estar ali onde o reino estava. É isso. Você carrega algo que é eterno, e quando você encontra isso, você tem que começar a deixar todas as outras coisas de lado só para viver o reino de Deus. E aí, quanto mais você se posicionar para viver o reino de Deus, mais propostas que vai parecer legais para você vai aparecer. E aí vem um outro conselho bíblico: tem caminhos que parece que é vida, mas o fim deles vai ser morte. Você estava lá sossegado, você menina ou menino estava sossegado, ninguém te reparava. Aí quando você começou a orar mais, se apaixonar por Jesus, decidiu fazer parte do louvor, ou de algum time de voluntariado, aí agora, fulano lá não sei da onde começa a aparecer e te chamar de lindinho, de lindinha, de bonitinha, e daqui a pouco você começa, você não entende, mas por quê? Ninguém me envia, por que está vendo agora? Aí você pensa que é por sua causa. Aí daqui a pouco você começa a se esfriar de novo, vai dar atenção, ou seja, abandona o tesouro, abandona o reino de Deus. Vocês entenderam ou não? Eu preciso falar mais, sim? Cuidado, não abandone o reino. E quando eu falo do reino, eu estou falando do rei, porque não existe reino sem rei. Tem algo dentro de você que não se compara com esse mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, queridos, se você já colocou a mão no arado, ou seja, se você já decidiu, já entrou no reino, não olhe para trás. E se o texto está dizendo, aqueles que olham para trás não é apto para entrar no reino, ou herdar o reino, isso quer dizer, está claro que é possível sim, você ter experimentado o reino e ainda voltar para trás. Então, se Deus está fazendo, por isso que a Bíblia nos ensina, trazer à memória aquilo que traz esperança. Sabe quando nós falamos de guerra espiritual? Às vezes você imagina só diabo e anjos brigando. A guerra, não estou falando que isso não existe, mas a guerra espiritual principal é aqui, ó. Tanto anjos como demônios querem ter acesso aqui, ó. Deus quer que ser o centro da sua mente. Por isso que a própria palavra declara que nós temos a mente de Cristo. Só que Satanás e seus demônios também querem a sua mente, porque se eles entrarem aqui, pronto,
dominou você. Você pode vir na igreja todo dia, mas se é Ele que está falando aqui, você já é dele. Nós estamos aqui, queridos, para falar a verdade. Quantos gostam de ouvir a verdade? É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? É a verdade que você já conhece. E por isso nós estamos aqui prontos para dizer a verdade. Nós vamos continuar fazendo o melhor para que você tenha a melhor recepção da mensagem, de conforto, de tudo. Isso a gente não abre mão. Mas como o pastor Rony sempre diz, nós nunca vamos abrir mão da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus não é brincadeira. E se você entrou e começou, você está ouvindo Deus, você está sentindo a presença de Deus, não olhe para trás, continue. Mas se as lutas ficar mais difíceis e começar a acontecer coisas que eu não entendo, avance, continue, crendo nas palavras que Deus tem a seu respeito, continue. O reino de Deus é tomado à força, e os que se apoderam dela com esforço, herda o reino. Quantos compreenderam isso? Quantos não vão olhar para trás? Fica de pé. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Rei. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Rei, o meu Senhor, o meu libertador. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. O caminho, diga alto, a verdade e a vida. Senhor, vem com teu Santo Espírito. Eu não quero olhar para trás. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Diga: Jesus me destinou um reino, e esse reino não se abala. Diga: eu faço parte de um reino que não se abala, de um reino que não tem fim. Diga: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida. Diga: porque eu vou resistir o diabo e ele vai fugir. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu declaro a vida abundante de Deus. Por isso, depressão sai, ansiedade sai, espírito de morte sai. Eu declaro vida abundante no nome de Jesus. Aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Senhor dos Senhores. Continua sensível à presença dele. Ele está aqui. Ao som dessa canção, cante com toda a sua força. Cante com tudo que há dentro de você. Se você nunca cantou, se você não sabe a letra, tenta cantar lendo no Data Show, mas cante.
Continue sensível à presença dele. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga eu sou livre em Cristo Jesus. Diga santo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplauda Ele. Não caminhamos pelo que vemos. É o que nós Nação Santa somos a igreja. Estamos de pé. Amado, você é uma filha amada e você não pode aceitar nada menos do que isso. Não seja escravo do império das trevas. Você foi chamado para ser sal e luz. Você está sendo transformado à medida que você também transforma outras vidas.
Então continue nesse esforço, que é permanecer no Espírito Santo. Ter um estilo de vida de ser cheio do Espírito Santo e sempre avançando. Não recue, não pare, não olhe para trás. Deus abençoe a sua vida. Próximo sábado, culto Vox. Amanhã, os 2 cultos, 17h30, 19h30. Abrace alguém, diga Deus te abençoe, declara uma palavra de vida e vão na paz.